O Fortaleza voltou a ser derrotado pelo Campeonato Brasileiro, perdendo para o São Paulo por 1-0 no Morumbi, gol de Daniel Alves aos 44 minutos do primeiro tempo. Acho que pela configuração tática do Rogério Ceni, Fortaleza esperava um São Paulo mais perigoso, mais agressivo, mais efetivo, e não foi isso que se viu. O Fortaleza armou-se, como sempre, com Oswaldo e David pelos lados, mas aí abriu mão de um camisa 9 de referência e colocou Yuri. E mais o Romarinho chegando para fazer o quarteto avançado do time tricolor. Mas o posicionamento foi de esperar pelo São Paulo, dá até um pouco mais a bola ao time do São Paulo. E o São Paulo teve isso, só que não jogou absolutamente nada. Além do gol do Daniel Alves, o time de São Paulo não criou situação preocupante nenhuma. A não ser quando um certo marasmo foi quebrado pelas gracinhas do goleiro Felipe Alves com aquela história de driblar atacante. Afora isso, o Fortaleza teve duas chegadas com perigo no contragolpe na jogada imaginada. Jogadas do David. A primeira, o Bruno bateu para o goleiro Volpi fazer a defesa mais importante do jogo. E na outra jogada, Romarinho perdeu o gol porque não dominou a bola, mas a jogada foi bem concatenada. Uma outra do Oswaldo, já no finzinho do primeiro tempo. E o time do São Paulo, o que é que fez? Nada. Nem Lisieiro, Tietê, Daniel Alves, Pablo, jogadores fraquíssimos, Paulinho Boia. Sinceramente falando, aquele time do São Paulo, diante do Fortaleza do ano passado, ele seria triturado dentro do Morumbi pelo time tricolor. 1-0 no primeiro tempo, no meu modo de ver, não fez justiça, apesar de um pouco mais de posse do time do São Paulo, posse de bola. Mas isso não vale quando o time não tem criatividade, não tem plano de jogo, e depois vão dizer que a culpa é do Fernando Diniz. Muito fraco o time do São Paulo. O time do Fortaleza poderia ter jogado de uma forma mais adiantada, ter procurado ser mais agressivo. O fato é que o jogo foi lento, o jogo foi sem graça, digamos assim. E no segundo tempo, a mesma coisa. Pouquíssimos lances que, na verdade, chamaram a atenção. Chances de gol. Fortaleza andou mexendo, colocando o Mariano Vasquez, o jogador Gabriel, tirou um atacante, aliás, tirou o Yuri para colocar Gabriel. Fez uso também do Carlinhos. E somente no finzinho do jogo, quando ele apertou um pouco, a defesa de São Paulo se apavorou de tal ponto, de tal maneira, melhor dizendo, que até para se livrar da bola foi um circo de horrores. Mas ainda assim, Fortaleza não teve aquela capacidade de definir a partida. O Yuri de centroavante, o Yuri de atacante pelo meio, não foi uma coisa bem sucedida. Primeiro, ele recebia a bola de costas. Ele é um jogador para ser lançado em profundidade, usado em velocidade. Ficou mal explicado aquele negócio. O Elton Paulista entrou já aos 47 minutos. Não deu para entender, não. Aliás, situação muito difícil, né? Para o Elton Paulista e para o Cariús. Eles devem perguntar: o que é que eu estou fazendo aqui? O que é que nós estamos fazendo aqui? Enfim, meus amigos, um jogo que, se fosse realizado no ano passado, volto a dizer, Fortaleza passaria por esse São Paulo com a maior facilidade. E se me dessem o direito de apresentar um resultado nessa partida do São Paulo contra o Fortaleza, eu colocaria um 0-0, porque nenhum time mereceu ganhar a partida. Lamentável que o Fortaleza desperdiçou a oportunidade de trazer pelo menos um pontinho. Foi um jogo cuja matéria-prima para comentário foi pouquíssima ou nenhuma. Era esse o nosso recado.